É interessante ver que o meu livro Caminho de Volta já está na inteligência artificial. Acabei de olhar aqui. Muito interessante. Ele já está na inteligência artificial. livrariapublica.com.br. Eu coloquei por curiosidade, porque a gente está falando direto nele. Por isso que eu estou pedindo o apoio de vocês para a segunda edição. R$2, nada mais que isso. Aqui, ó, nessa chave aqui. De certa forma, fiquei lisonjeado. Acho que vou até tirar uma foto. Muito bem. Bom dia para você que está aqui já na minha live. Muito obrigado pela tua presença. Para quem não me conhece, eu sou Tereza Oliveira, assistente social, pedagoga, ghostwriter, escritora, e tenho uma organização social chamada Projeto Hansen.com. Tá aqui. Tá ali no cantinho. Que acolhe pacientes, ex-pacientes e familiares que de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, são afetados pelas questões sociais da hanseníase, pela exclusão, pelo preconceito. E o nosso foco tem sido nesses últimos meses, nesse ano, é tentar fazer fazer a segunda edição do livro Caminho de Volta. E como eu estava dizendo aqui, para minha surpresa, enquanto eu esperava vocês entrarem, estou aqui digitando. Falei, deixa eu ver na inteligência artificial se o meu livro está aí. E tá na inteligência artificial. Se você digitar aí no Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, se você digitar livro Caminho de Volta de Tereza Oliveira, você vai ver que ele está aí. E é isso mesmo, Caminho de Volta é um livro escrito por Tereza Oliveira que aborda a realidade das questões relacionadas à hanseníase no Brasil, desde a era Vargas até os dias atuais. Não vou fazer batalha. O livro retrata o sofrimento, a humilhação e o preconceito enfrentados pelas pessoas com hanseníase, além da luta por justiça, especialmente em relação aos filhos que foram separados de seus pais durante a época do isolamento compulsório.
Se você estiver interessado em aprender mais sobre este tema, recomendo dar uma olhada no livro. Ele oferece uma perspectiva importante e pode enriquecer sua compreensão sobre a história e os desafios enfrentados por essas pessoas. Gostei. Foi uma boa surpresa para o início de uma terça-feira, conversando aqui com vocês a esse respeito. E é isso mesmo. Eu acho que todo mundo, ou uma grande maioria, bate no peito que é patriota, isso, aquilo, outro. Eu acho que a gente consegue ser patriota, a gente consegue amar o país da gente quando a gente conhece a história do país da gente. E quanto mais a gente se empenha nesse conhecimento, mais vamos, revelando histórias de grupos, de situações que foram vividas nesse país por centenas de brasileiros e brasileiras, por milhares de brasileiros e brasileiras. Então, quando você mergulha na história do seu país, de uma certa forma você está buscando o seu DNA social para entender o comportamento das pessoas, para entender por que chegamos até aqui ou por que ainda não chegamos a lugar nenhum. Então, toda vez que a gente se refere a alguma patologia que atingiu muitas pessoas, a gente está contando um pedaço de uma história, porque quando atinge muitas pessoas, milhares de pessoas, forma uma outra sociedade, forma uma outra regra, né, comportamental. E foi o que aconteceu com a hanseníase. Desde que a hanseníase se instalou no Brasil e desde que começou a fazer N vítimas, a história desse país foi mudando. Até porque nós estávamos na Era Vargas e a Era Vargas foi uma era... Era assim, do mesmo jeito que tinha coisa boa, vinha uma coisa bem ruim em seguida. E foi uma época de repressão, enfim. E essas pessoas, nas quais eu incluo a minha família biológica, os meus pais, viveram todo tipo de repressão, todo tipo ditatorial de ações de governo, que fizeram com que essas pessoas fossem isoladas compulsoriamente, né, caçadas na rua como se fosse, um animal, sei lá, que nem animal se caça na rua, mas enfim, caçados nas ruas, colocados dentro de uma viatura sanitária, e levados para colônias que eram verdadeiros campos não é de isolamento compulsório, é campo de isolamento eterno. Porque você colocava as pessoas lá, mas como na época não tinha tratamento, qual época, Tereza? Lá, 1920 até 1986, como não tinha tratamento, então as pessoas eram simplesmente colocadas lá para não incomodar o resto da sociedade, porque existia um pavor muito grande. Mas não é que existia, ainda existe um pavor muito grande com relação à hanseníase, e é esse estigma que eu tento cortar todos os dias quando venho aqui fazer minhas lives. Ultimamente está sendo um pouco difícil, porque eu começo a fazer a live, vocês começam a entrar, eu começo a ficar animada e de repente o TikTok vem e bota uma restrição. Qualquer coisa que eu falar, que tiver relação com POLITICA, vem uma restrição. É uma rede social muito democrática. Bom, vindo de onde vem, eu acho até que é. Mas, enfim, essa história faz parte do desenvolvimento, por incrível que pareça, ela faz parte do desenvolvimento econômico do país. Porque foi uma época de muito desenvolvimento das capitais para o interior, principalmente no estado de São Paulo, por conta do café. E a gente estava ali substituindo, né, a mão de obra
a mão de obra que não era mais escrava, graças a Deus, por imigrantes, e na sua maioria imigrantes italianos. Você pode procurar. Nome, eu já fiz isso 1000 vezes. Os sobrenomes da maioria das pessoas que tem alguma coisa a ver, que são personagens dessa história, a maioria é sobrenome italiano. O meu sobrenome biológico, por exemplo, deveria ser Luchetti, né? Mas quando eu fui registrada dentro dessas ex-colônias, só colocaram o primeiro nome, Maura Regina, sem sobrenome. Depois, com a adoção, virei Tereza, tal, não sei o quê. Mas então, você tem duas? Você tem. Tenho 2 certidões de nascimento. E agora? Faz o quê, né? Deixa como tá. Não tem outro jeito. Então, gente, é muito importante que a gente se interesse pela história do nosso país. Porque aí a gente vai se colocando, ou às vezes até a gente começa a se reencaixar na própria vida, nos próprios objetivos da gente. Puxa, se isso caminhou desse jeito, então isso aqui, sabe, você começa a ter parâmetros, você começa a ter anteninhas que vão te levar para outras direções, ou vão confirmar as direções de vida que você escolheu. Também tem isso. Sempre, 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 quando eu falo de rancenias, eu deixo muito claro a questão do preconceito. Eu acho que é a pior parte, é a parte que não foi resolvida, mas que a gente tenta resolver diariamente quando está aqui, ou quando faz palestra, enfim. É uma parte que precisa ser resolvida. É uma questão que precisa ser, sabe, tirada lá de baixo, porque o pessoal colocou lá embaixo e deixou. Tanto que você não vai falar de questões sociais da hanseníase. Você já parou para pensar? Aliás, dificilmente você vai falar de questões sociais de alguma patologia. A gente, sempre quando fala de uma patologia, o foco é médico, né? Não está errado. Mas acontece que nenhuma doença atinge especificamente as pessoas somente no organismo. Depende do tempo de tratamento, de lesões, enfim, ela vai se tornar um problema social. E a gente precisa estar preparado para isso. E a gente nunca está preparado para isso. Então, quando a gente fala de hanseníase, dificilmente eu vou falar da patologia, porque a patologia é uma coisa muito simples da gente entender, da gente ter perto da gente, e, enfim, qualquer Google resolve. Mas as questões sociais, elas vão mudando com o decorrer do tempo. Então, na época do isolamento compulsório, o problema era o isolamento. E quem nascia como dentro de uma colônia ia para um orfanato e perdia contato com a família biológica. Esse foi um problema lá de trás que a gente está tentando resolver até hoje, a bem da verdade. E acho que dificilmente você resolve. Uma coisa que foi cortada lá atrás, dificilmente se resolve aqui. Principalmente quando tudo isso inclui laços afetivos e tal. Mas tem coisas que você pode melhorar e tem coisas que você pode até apagar, né? Então, o que você pode melhorar? Você pode melhorar o acolhimento das pessoas que são pacientes. Quando você melhora o acolhimento do paciente, você vai melhorar o acolhimento da família. E você tem que trazer a família para o tratamento, para que a família entenda, apoie e incentive o tratamento, porque muita gente abandona o tratamento por conta de preconceito, por conta de falta de apoio em casa e tal. A ideia que está no imaginário, no nosso imaginário, no meu também estava, é fazer assim e ter medo dessa doença. E aí você não consegue fazer mais nada, nem ajudar o seu familiar. Isso tem que ser quebrado. E pra gente quebrar isso, que é uma pedreira, cada dia que eu venho aqui e faço uma live, eu
estou cortando um pedacinho dessa pedreira para a gente atravessar. E aproveitar todas essas pedras que a gente está cortando todo dia para fazer uma ponte. Uma ponte solidária, uma ponte de reconhecimento, tanto dessas pessoas quanto da família dessas pessoas, por tudo que passaram. Porque só leizinha, sabe, não leva a um reconhecimento. Ajuda, porque financeiramente ajuda. Mas existe toda uma bagagem de história, toda uma bagagem que precisa ser reparada. Como nunca vai conseguir reparar o que já foi, você precisa formar uma camada de acolhimento, de recebimento de novas perspectivas. E isso não tem. Eu tento trazer dentro dos meus projetos esse tipo de acolhimento, mas eu faço sozinha isso. O ideal seria que isso fosse feito por muita gente, por muitos técnicos. Mas é difícil colocar na cabeça das pessoas. Quando a coisa é de coração, sabe como é que é? Quando é missão, no meu caso, quando a coisa é de coração, não rola. Porque tem que ser alguma coisa que dê lucro. Nem que for lucro de visualização, de visibilidade, desculpa. Nem que for. Aliás, por falar nisso, gente, você que está aqui acompanhando, vai lá na minha bio, se inscreve, vira meu seguidor, acompanha, compartilha a live, compartilha os vídeos, porque é você que fortalece o trabalho da gente. É você que vai fortalecer o canal para que eu consiga vir aqui todo dia colocar essas questões, tá? Como é minha missão, eu virei. Mas se você me ajuda a fortalecer o canal, nossa, fica muito mais fácil de seguir em frente. Se você não quiser fortalecer o canal, fortalece aqui nessa chave. Qualquer R$2 é o que vai importar. Mas fortaleça, porque a gente precisa continuar a falar dessas questões. Muita gente, a gente dá visibilidade às vezes para coisas que já estão inseridas na sociedade como necessárias. Mas, por exemplo, em janeiro é um mês dedicado às questões da hanseníase, é o janeiro roxo. Mas tem um janeiro branco, que apaga o janeiro roxo. Em janeiro tem muita gente viajando. Em janeiro, sabe, Brasília praticamente está vazia porque as pessoas estão de férias. E a gente fala de hanseníase em janeiro, ninguém em plena praia vai pensar na hanseníase. Só se tiver algum parente, aí sim. Então, já parte por aí. A gente já sai perdendo aí. Para a gente ganhar esse caminho todo que é perdido, a minha estratégia foi essa. Vir para as redes sociais e falar naturalmente sobre isso. Mas por que eu falo naturalmente sobre isso? Porque para mim é natural. Quer dizer, se transformou, né? Nas primeiras vezes, há 22 anos atrás, quando eu falava disso, eu dizia, meu Deus, a coisa foi ficando normal. A partir do momento que você aceita, sabe aquilo, aceita que dói menos, o negócio rolou. Mas, ao mesmo tempo que você aceita, e na hora que você aceita, você sabe que você tem uma obrigação. E a obrigação é essa, trabalhar pelas questões. Por quê? Porque se eu não fiquei só 4 meses no orfanato e fui adotado. E se eu tive todas as oportunidades do mundo com a minha adoção, e tive mesmo, eu tenho mais é que fazer meu caminho de volta.
e está presente nessas questões e está interferindo, inclusive, quando eu percebo que algumas políticas públicas não funcionam, existem só por existir. Então, na questão do preconceito, a melhor forma da gente acabar com ele é eu vindo aqui conversar com vocês. É colocando o assunto hanseníase para a sociedade. E quem é a sociedade? A sociedade é você que está aí, fortalecendo o meu canal. Com curtida, com presente, seguindo, compartilhando, fazendo pergunta, interagindo, saindo da live e indo até pesquisar alguma coisa. Se eu não passar para a sociedade, é a sociedade, sabe, que vai determinar o grau de preconceito que isso vai ter, que é alto, é um sarrafinho alto, que a gente vai ter que vir descendo aos poucos, conforme a gente vai conversando, conforme a gente vai expondo a situação. É uma tarefa fácil? Claro que não é. Claro que não é. Principalmente quando é missão, porque quando é missão, você não corre atrás de financiamento público. Até porque se eu quero conversar com a sociedade sobre isso, eu corro atrás da sociedade. A sociedade vai financiar. A sociedade vai estar perto e vai fazer junto que a coisa caminhe. Já pensou? Você ser um patrocinador de uma história, um patrocinador de um livro que conta uma história que a maioria dos brasileiros não conhece, que é a história dos filhos separados, das questões da hanseníase e do isolamento compulsório. Estamos aqui, ó. Hoje eu estou super feliz que estou vendo que estamos aqui na inteligência artificial. Você já pensou que legal? Sabe, você com R$2 consegue ser um patrocinador, um apoiador de uma causa que é minha, mas que eu tento jogar um pouquinho no seu colo, se eu posso dizer assim. Por que eu estou jogando no seu colo? Porque é uma questão que afetou, afeta e vai continuar a afetar milhares de brasileiros, se a gente não se mover enquanto sociedade. Porque nós ainda somos o segundo país em incidência da doença. A gente tem quase 20 mil notificações de casos novos por ano, quando a gente podia já ter eliminado. Mas não adianta você falar em eliminação da hanseníase se você não conta para as pessoas que ela existe. Se tem médico que não sabe que tem hanseníase no Brasil, sabe? Tem vezes que eu vou dar palestra, eu me sinto um ET. Porque eu começo a contar a história, eu vou olhando para a fisionomia das pessoas e vou dizendo, meu Deus, eu estou contando alguma coisa muito absurda, né? Muito absurda. Mas, na verdade, não estou contando nada absurdo, não. Eu estou falando aquilo que tem que ser dito, sabe? Estou falando aquilo que tem que ser dito. Peraí, deixa eu só colocar aqui um negócio. Então, se você puder, se você quiser, acompanhe a gente, acompanhe as postagens, os vídeos, as lives, enfim. Faz o possível para estar perto, apoia. E a gente vai contando um pouquinho por dia e a gente vai envolvendo você um pouquinho por dia em todas essas questões.
Eu espero que você tenha entendido. Te agradeço de você ter ficado aqui até agora. Pode ser que de tarde a gente volte ou não. Apoie a gente. Fiquem com Deus. Bom dia.